O Maria Farinha Grill, localizado na charmosa via gastronômica de Coqueiros, em frente à praia de Itaguaçu, possui uma vista privilegiada para os momentos de lazer com a família, almoço de negócios ou happy hour. O restaurante conquista seus clientes através dos cortes especiais de carnes, aperitivos e refeições executivas. Aberto de terça a domingo, Restaurante Maria Farinha Grill, na praia de Itaguaçu. O Marcou no Esporte de hoje, na semana do Dia dos Pais, é um programa diferente. E a gente estará homenageando os pais aqui. E hoje eu também, no Marcou no Esporte, vou estar homenageando o meu pai. Porque o meu pai marcou no esporte aqui em Santa Catarina. São mais de 50 anos de imprensa e nada como um programa de hoje para a gente homenagear o meu pai e também todos os pais que estão vendo o Marcou no Esporte. Eu estou na minha casa, né, que é a casa do meu pai, que é a nossa casa, que eu vi durante tanto tempo, então a gente já conhece muita coisa daqui. Mas, pai, como é que foi essa tua carreira? A gente sabe que um programa de meia hora, retratar 50 anos de imprensa é muita coisa, é pouca coisa, mas como é que foi a tua carreira? Primeiro eu quero dizer que eu já sabia que isso ia acontecer, né? Uma entrevista dessa assim, você fazendo um programa, fatalmente eu seria um dos entrevistados. Mas é uma satisfação, não aqui como pai, mas como até um admirador do seu trabalho, porque eu sempre achei que você levava muito jeito e poderia seguir a própria profissão. Como o pai diz, é o filho do fantasma que vai... Não, mas eu comecei lá em 1955, na época da Rádio Guarujá, e Rádio Dia da Manhã, aliás, e naturalmente que sempre gostei muito desse tipo de coisa, de fazer jornalismo esportivo, principalmente. Quando teve a oportunidade eu comecei a trabalhar e não parei depois de 50 e poucos anos, né? Mas eu sempre acompanhando o esporte, acompanhando as programações das emissoras de São Paulo, do Rio, daqui depois, e acabei me tornando também um jornalista esportivo. Isso me agradava muito. O pai, o rádio foi a tua grande paixão. Como narrador, como comentarista, não chegou a ser repórter, né? Naquele tempo tinha muito cabo, né? Atrás do gol. Foi só uma vez. Não, eu comecei escrevendo notícias, eu escutava as emissoras do Rio e depois eu redigia para os programas da Rádio Dia da Manhã do outro dia, atualizando naturalmente. Era aquele rádio escuta, né, que chamava? Tinha o rádio escuta, essa coisa toda. E depois então eu acabei fazendo um programa mais ligado à várzea, ao futebol amador, desses campos assim da periferia, e comecei a falar no microfone. Até que um dia houve um programa lá e eu fui ser narrador. Narrei futebol muito tempo, era uma coisa muito boa que eu gostava de fazer, e terminei como comentarista. Só uma vez eu fui repórter, foi uma vez só, me havia convidado para eu ser repórter de uma emissora que veio transmitir uma partida aqui, precisava de um repórter, nem eu vou, mas tinha tanto fio, eu me enrolei tanto naqueles fios, que foi um trabalho. Então a partir dali eu parei de ser repórter, e como também nunca fui plantão, né, para dar as informações. Mas narração gostava muito, e terminei como comentarista. E agora, um fato interessante, que em 1970 veio a TV Cultura para cá, e a gente vai acompanhando algumas imagens, enquanto a gente vai conversando sobre isso. No meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre a TV Cultura, e a gente está passando algumas imagens na rua Bocaiúva, onde era a sede da TV Cultura. Como é que foi ser o pioneiro ali na TV Cultura, com o Darcy Lopes, Darcy Costa? A televisão veio por uma consequência, né? Porque naturalmente que sendo uma emissora de TV daqui, do Darcy Lopes, que era um aventureiro, era um homem de fibra, que realmente conseguiu montar uma TV aqui, a tendência seria aproveitamento do pessoal da rádio. Vários eram os pretendentes, mas acabou sendo eu. Eu fui para a TV Cultura e lancei o Bola em Jogo, que fui apresentado, lancei o Roberto depois, chamei o Roberto Alves para trabalhar comigo, Augusto Cazé, e foi por aí afora. E dali então, até terminar essa nova fase de televisão. Mas enquanto eu fazia televisão, eu trabalhava também no rádio, não abandonei o rádio, gosto muito do rádio. Até hoje, eu gosto muito do rádio. Pois é, e depois, pai,
ficou um tempo, rádio, jornal, televisão, escrevesse na Gazeta durante 15 anos, né? No jornal A Gazeta eu era o editor-chefe porque eu era a página. Mas a gente sabe que para fazer as coisas tem que fazer. Eu lancei depois um programa de um jornal às segundas-feiras, na época do Major Ortiga, Coronel Ortiga, Major, e eu passava a noite, de madrugada, para trabalhar, preparar o jornal com mais alguns amigos, né? E fui fazendo a Gazeta. Durante 14 anos eu fiz a página da Gazeta. Eu me lembro que eu ainda fui ler, inclusive, na biblioteca aqui em Santa Catarina, o jornal. E a tua ida como o pai é formado em Direito, né? E passou para um concurso para Procurador Federal. Eu voltei a estudar, depois tinha interrompido a minha atividade de estudante, era técnico de contabilidade, e eu disse, olha, aumentando a família, vou ter que voltar, tem que tratar de melhorar a situação, né? E fiz vestibular para Direito na Universidade Federal, passei, fui orador da turma, muito bom, gostei muito de ser estudante, participar daquilo tudo, e me formei com 42 anos de idade na Faculdade de Direito. Fiz concurso e encerrei, me aposentei como procurador federal. Mas aquilo ali paralelamente ao rádio, né? Porque sempre ficavam as duas coisas, ou a televisão, não prejudicava nenhum outro por horários, nada disso. Ô pai, tu falou sobre o Roberto Alves, que tu levasse para a televisão e vocês, né, trabalharam juntos. E ele deixou um recado para ti aqui no programa. Vamos acompanhar? Vamos lá. Meu caro Fernando Linhares da Silva, o grande ídolo, a grande voz, o grande profissional. Você foi tudo isso e um pouco mais, porque falar a respeito da sua carreira, a respeito da sua história, não só é fácil, como é gratificante demais, principalmente para quem esteve a seu lado por muito tempo. Para quem precisa ser agradecido ao que você fez. E eu sou um dos que você formou. Você me possibilitou o rádio e me levou para a televisão. O que mais eu poderia querer? Dizer de boca cheia que a grande oportunidade, meu grande ídolo, o grande profissional, o chefe de família exemplar, que me possibilitou tudo isso, chama-se Fernando Linhares da Silva. E se não fosse procurado para, neste programa, falar nem que fosse 30 segundos a respeito do meu ídolo, eu ficaria muito triste. Iria atrás de quem não me deu essa oportunidade. Naturalmente o filho, né? Mas, Fernando, nós vivemos uma época, e essa época precisa ser sempre registrada, né? Precisa ser sempre lembrada. O fascínio da comunicação nos envolveu de uma forma tal que desde os 10 anos de idade eu escrevia para você ler o meu nome no rádio. Isso me deixava extremamente feliz. E depois o destino nos colocou frente a frente, você me levou para a televisão, trabalhamos juntos no rádio. E hoje, falar em rádio, falar em televisão, falar na comunicação de Santa Catarina e não falar em Fernando Linhares da Silva, não seria correto. Você continua sendo, sempre será eternamente o meu ídolo. Um ídolo que eu devo e que neste momento aproveito para agradecer, ao mesmo tempo que estou a lhe cumprimentar. Parabéns. Você é um profissional acima da média. É isso aí. E o Roberto, pai, esse depoimento aí? Na verdade, não me surpreende, porque quando eu comecei a trabalhar com o Roberto, depois eu levei para a televisão, eu já sabia, em função da sua categoria, sua forma de agir, que seria um sucesso. Tanto que eu acho que cada vitória que ele conquista, eu estou junto, porque eu tenho uma participação, isso para mim também é muito importante, dentro desse aspecto profissional. A gente faz a primeira parada no Marcou no Esporte, daqui a pouco tem mais, e tem algumas histórias daquele tempo antigo, histórias realmente muito interessantes. Daqui a pouco a gente já volta. A Open Brasil trabalha com impressão de pequenas e grandes quantidades em equipamentos digital e offset. Aqui você encontra impressão em excelente qualidade, atendimento personalizado e agilidade na entrega.
Materiais gráficos como livros, revistas e jornais, papelaria institucional, cartões de visita, folders e banners, impressos em maquinários de última geração para atender às demandas mais exigentes de trabalhos editoriais, promocionais e publicitários. Estou conversando com meu pai, né, Fernando Linhares da Silva, que já tem mais de 50 anos de imprensa e, claro, estou homenageando todos os pais aqui no Marcou no Esporte e também estou homenageando meu pai. O livro Passo do Bode, que tu escreveu, né? Foi. Como é que foi isso, de escrever o livro na década de 90? Dizem que o homem tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Pô, já tivesse 6 filhos também, né? Só estava faltando o livro. Então eu escrevi o livro. Um livro porque tudo girou em torno do estádio Adolfo Conde, onde hoje é o shopping Beira-Mar. E eu vivia muito ali, né? A minha maneira de trabalhar era ali no estádio Adolfo Conde. Então, eu, como conhecia aquilo tudo, eu resolvi escrever algumas historietas do livro, do futebol e outras também da cidade. Dá saudade? A gente tem algumas imagens do Adolfo Conde e dá saudade daquele tempo, né? Ou é coisa do passado, realmente, é época do Adolfo Conde, apesar da instalação precária, dá saudade? Não, é coisa do passado, mas sempre é interessante, porque marcou assim as fases que vieram depois, né? O que denotou assim o progresso acentuado devagarzinho, a gente foi indo. Mas eu gostava muito daquela época, o nosso futebol, as pessoas que a gente conhecia, a cidade não era tão grande. E o Adolfo Conde realmente, como o seu programa, marcou no esporte. Espetáculo, homem bom, né? Ô pai, e assim como o jogador ganha medalhas, você ganhou algumas homenagens ao longo de toda a carreira, né? Alguma marcou, a gente vê algumas imagens também, e esse local que a gente está vendo é o quartinho que o pai gosta aqui, que tem na casa, onde ele acompanha os jogos, né, pai? É o teu canto, né? Meu canto. Ali eu escuto futebol, eu vejo futebol, eu ouço música, eu leio. É importante ter um canto assim para a gente ficar passando alguns momentos. De homenagem, assim, que marcaram? Muitas homenagens eu recebi. Uma das melhores foi da Caerte, que eu fui receber em Chapecó o prêmio de comendador. Uma comenda da Caerte, e tem gente que ainda me chama de comendador, mas isso é tudo por gentileza dos amigos que sempre me davam alguma coisa, uma placa. O Figueirense me deu uma placa quando eu fiz 50 anos, o Zunino do Avaí foi lá na televisão, fui homenageado, você lembra dessa parte? E quando terminou o programa estava todo mundo lá. Então isso tudo marca a carreira da gente, para a gente recordar também em alguns momentos. Ô pai, qual foi o grande jogo narrado, assim? Época do Pelé aqui no Adolfo Conde? Foi, mas um dos jogos que marcou muito, que eu gostei muito, foi um jogo do Brasil com o Paraguai que eu transmiti diretamente do Pacaembu, em São Paulo, na época da Rádio Guarujá. Boletins que eu fazia no Campeonato Sul-Americano de Buenos Aires, cada vez tinha um diferente do outro. E né? O Remo também, né? O Remo era a grande festa da cidade. Quando nós tínhamos regatas aqui, a orla marítima enchia toda, né? O torcedor ia para lá para ver as regatas, era uma coisa maravilhosa. E eu transmiti não só aqui, como também em Porto Alegre. Naquele tempo a gente conseguia a onda curta das emissoras de lá. No caso, a Rádio Gaúcha me cedeu algumas vezes, eu transmiti. E tinha passagens maravilhosas. Tem uma história boa que o pai conta. Aquela da neblina, como é que era? Você não ia contar essa. Essa é uma delas do livro, né? Não, aquela que foi dada a largada de 2.000 metros, que na regata são 2.000 metros. São 2 quilômetros, né? E eu só tinha o posto na chegada. Quer dizer, do meu lado, partindo no início da corrida, tinha 2.000 metros. Como é que eu ia saber? Uma neblina terrível. Eu falei para o companheiro, que era o Rui Tiburcio de Lobo, que estava comigo, você começa ali, vai trazendo a transmissão, e quem não estava vendo, estava escutando uma transmissão de remo. Que quando os barcos aparecerem bem aqui na ponta, eu conserto. Eu boto quem estava atrás põe na frente, quem estava à frente vai para trás, dependendo da situação. Quando eu estava quase chegando, tinha um juiz de chegada junto ali, e outras autoridades na chegada, e o cidadão bateu no meu ombro e disse, olha, moço, o páreo ainda não começou. Eu já estava com 1.700 metros de transmissão. O cara que estava ouvindo já estava assim, está ganhando, Aí a minha solução foi dizer que o páreo tinha sido anulado, para começar de novo. Foi a única solução que eu encontrei. E histórias assim que marcaram, engraçadas, histórias felizes, pessoas que, por exemplo, trabalhassem com o Adolfo Zigueli, pessoas importantes?
muitas histórias, né, Fabiano? E a gente não tem nem condição de relembrar tudo agora aqui. Eu fui da equipe do Adolfo Zigueli, para mim um dos maiores jornalistas daqui de Santa Catarina, o Adolfo Zigueli. Ele tinha um programa Vanguarda na Rádio Diário da Manhã e eu era um dos integrantes da equipe dele. Uma maravilha de programa. Foi marcante realmente com a presença do Zigueli. O José Nazareno Coelho também foi um grande amigo teu, né? Foi, o Nazareno Coelho foi diretor de rádio jornalismo na Rádio Guarujá. Muitos colegas daquele tempo, né? Muitos já partiram, outros continuam. Então é isso aí que acontece. Ô pai, hoje a gente vê que a gente viaja muito aí pelo Brasil, cobrindo jogos pela CBN, e chega lá microfone sem fio, tal, linha DSL, isso e aquilo. E aquele tempo? Aquele passar tempo, o fio... Aquele tempo não tinha nada disso, não. A gente viajava. Primeiro que você, para transmitir um jogo de Itajaí, levava 3 horas de carro até Itajaí. Isso é terra batida, chão batido, você ia transmitir. Com amplificadores, com fios, podendo levar choque, não tinha o transistor que tinha hoje, essas qualidades, as facilidades que tem hoje. Então tudo isso era difícil, a transmissão era difícil, muito difícil. E nós conseguimos fazer, né? Isso quando o som chegava. E quando não chegava? Quando não chegava, a gente tinha que fazer o teste. Primeiro, se tivesse chegando o som no estúdio, a gente dizia, estivesse tocando uma música, a gente dizia, baixa o som da música. O operador de som baixava, dava uma baixada assim, ó, tá chegando o som. E se tivesse, por acaso, falando, o locutor estivesse falando, o operador, como é que ele vai saber? Passa o dedo na agulha. E ele passava o dedo na agulha, aquele som característico. Então caracterizava realmente que o som estava chegando e a gente fazia a transmissão. Sabe que eu nunca falei isso pro pai, mas meu grande sonho era ter um rádio, né? Porque eu acompanhava... Mas se você tivesse falado, eu teria dado rádio. Não, mas depois eu ganhei o rádio, mas eu digo, a gente acompanhava, e eu me lembro que o Fernando, que é meu irmão e é teu filho, que é o Fernando Júnior, o pai ia fazer jogos fora e muitas vezes eu ficava, pô, será que o pai chegou lá? Porque não tinha celular. Então tinha dificuldade, então a gente ouvia o pai pelo rádio, mas pô, o pai chegou, o pai está em tal cidade, porque antigamente não tinha isso. E tem uma história que eu queria que tu contasse, aquela da gravata. As comunicações eram muito difíceis, né? Uma época, nós alugamos um apartamento em Camboriú, eu fazia o programa Jogo Aberto na TV Cultura. À noite, 7 horas, né, no começo. Exatamente, 7, 8 horas, e eu ficava aqui, e vocês todos lá. E como é que eu vou saber, como é que eu vou me comunicar? O telefone não tinha lá onde eu aluguei o apartamento, já era difícil. Então eu fazia o seguinte, eu fiz o seguinte código. Se eu aparecer com gravata, é para vocês ligarem para mim. Se eu tivesse que dar algum recado, eu botava a gravata. Olha, o pai quer falar conosco. Terminava o programa, vocês iam ali embaixo e ligavam para mim. Foi assim que nós fizemos o contato. Naquele tempo se comprava linha telefônica, era investimento, né? 10 linhas telefônicas, se alugava, se ganhava dinheiro. Ademir Arnon, presidente da Associação Catarinense de Imprensa, deixou um recado para ti aqui no Marcou no Esporte. A gente acompanha agora. Bom, para nós da Associação Catarinense de Imprensa, caso jornalista, é motivo de muito orgulho poder falar nessa data tão importante, nessa homenagem que está sendo prestada a essa figura especial que é o Fernando Linhares da Silva. Para nós da associação, temos o Fernando como um orientador, um guru das novas gerações e é uma figura muito especial. O Fernando foi vice-presidente da Associação Catarinense de Imprensa e atual membro do Conselho Superior. Fernando Linhares é um profissional multimídia, é dotado de uma capacidade extraordinária, tem um texto primoroso, sem dúvida, é um dos grandes profissionais que temos na imprensa de Santa Catarina. Portanto, falar do Fernando Linhares é, mais uma vez, sempre um motivo de orgulho e admiração. Ao Fernando e à sua família, os parabéns de todos os teus amigos da Associação Catarinense de Imprensa, como todos os catarinenses, nessa data se sente extremamente orgulhoso de poder falar do seu nome. Um abraço, Fernando, passar bem. O meu amigo Jack Nixon. O Ademir Arnon, uma grande figura, uma pessoa extraordinária, sério assim, não falar, mas ele fora é um amigão, um jeito de conversar com a gente, sempre tomando um cafezinho aqui no shopping. Mas ele é uma das revelações. Na diretoria da Associação Catarinense de Imprensa, ganhou muito com a presença do Ademir Arnon. Eu acho que ele precisa realmente continuar para dar à nossa entidade uma projeção cada vez maior. Um abraço.
Legal. Olha, no próximo bloco tem mais histórias, mais depoimentos e também a gente vai falar um pouquinho sobre família na homenagem que eu estou prestando ao meu pai, Fernando Linhares da Silva, no Marcou no Esporte de hoje. A gente já volta. E a gente retorna aqui no último bloco, pai, falando de família, né? Porque são 6 filhos, eu sou o caçula, são 10 netos, né? E a gente sempre acompanhando a carreira do pai, sempre acompanhando o trabalho. E uma das preocupações que a gente sempre tinha era com relação à BR, né, pai? A gente sempre pedia, né? Pai, não viaja. Pai, não viaja. E eu me lembro quantas vezes eu ficava chorando em casa porque o pai tinha de viajar por causa de BR, que era um perigo danado, né, pai? Era complicado, né? Mas é porque não havia mais segurança, né? A segurança não era muito difícil. Não tinha pista dupla, não tinha asfalto, muita coisa. Na época o pessoal realmente ficava assustado. E eu voltava de madrugada, chegava aqui 4 horas. O que você está fazendo hoje também, não é? Mas hoje a BR está melhorzinha, pelo menos, né? Então eu tinha que enfrentar o que eu vou fazer. Tinha que fazer o trabalho, tinha que enfrentar. E fazia. O barco vocês viajavam muito, né? Era um Chevrolet 48. É aquele que mudava a marcha na direção ainda. Foi quando eu aprendi a dirigir, foi com o Chevrolet 48 do bar. O falecido Ademar Araújo. Te ensinou bem, porque daí depois tu me ensinou a dirigir também, né? É verdade. Aí eu te ensinei aqui no pátio do SIC, né? É verdade. Todo sábado, né? Era terrível, né? Te incomodava um pouquinho. É verdade. Mas acompanha essa mensagem aqui que a gente deixou para ti. Pois não, vamos lá. Estamos aqui hoje reunidos nesse momento muito feliz, em que nós vamos falar no programa Marcou no Esporte, em que o Fernando marcou no esporte e o esporte marcou as nossas vidas. Porque todos os momentos, todos os nossos domingos eram dedicados tanto à família, mas também ao esporte. E Fernando, que foi um multimídia, trabalhando em televisão, rádio, jornal, inclusive na revista Placar, de circulação nacional. Apesar de pai, de marido, ele ainda fez uma carreira paralela de procurador e também marcou em nossas vidas, que somos 6 filhos, 9 netos, sendo que a 10ª neta chega em dezembro. Então, parabéns, Fernando, você marcou no esporte e com certeza marcou na vida de muita gente por esse estado afora. Parabéns! Um beijo, vó. Um beijo, pai, te amo. Maravilhoso, super pai. Obrigada por ser um pai excepcional. Parabéns. Um beijo, vovó. Parabéns, seu Fernando. Parabéns, pai. Um beijo, tu merece. Vô, parabéns pelos 50 anos no esporte. Vô, eu te amo do fundo do meu coração. Um beijo. Figueira, boa sorte, vô. Figueira. Um beijo, vô. Boa sorte, vô. Parabéns, você marcou no esporte. Realmente é brabo, né? Essa turma aí, esse é o meu time, né? Minha torcida, meu time. E a minha mulher era uma espécie assim de alicerce de um edifício de muitos andares. É por isso que a gente faz força, né? Para poder sempre ter essa gente ao lado assim. Muito obrigado. Uma homenagem melhor do que essa não podia ter. Pai, a gente é que tem que agradecer a ti, né? Pelo amigo, pelo pai, pelo companheiro. Em todos os jogos que eu estou trabalhando, o pai me liga, capricha e faz o comentário dele no final dos jogos também. Marcou no Esporte também, é o primeiro a me ligar. Acaba 8h30, 8h31, tá o pai me ligando para dizer se gostou ou não do programa. E eu tenho o prazer hoje de dizer que o meu pai marcou no Esporte com mais de 50 anos de imprensa. Recebe o beijo aqui da gente. Muito obrigado. Né, que representa o abraço. Parabéns pelo programa também, eu sei como pai e a todos os pais que estão em sintonia com a TV Com. Obrigado. Marcou no Esporte vai ficando por aqui. Obrigado você pela audiência. A todos os pais, um feliz Dia dos Pais. marconosport@tvcom.com.br, nosso e-mail. Um abraço, até semana que vem. Tchau.